filosofia e agora talvez uma nova queda, assim, vamos dizer, uma queda para o mítico. Você acha que isso é cíclico ou você acha que isso é um declínio? Eu sempre me pergunto isso, se a humanidade tende a decair daqui para frente, se esse ócio vai ficar cada vez pior, se as pessoas vão vão pensar cada vez menos e se os valores vão, por consequência, também cair junto, ou você acha que isso é cíclico e a gente vai renascer, vai ter um novo iluminismo? Olha, é difícil a sua pergunta, viu? Expressos de uma forma bastante humana. Aqui há uma procura de entender a vontade dos deuses que já vinha sendo exposta através de mitos. Então Homero tenta racionalizar isso. Quer dizer, entender o porquê, não é? Os deuses pensam assim. É um pouco o que aconteceu, vai ficar um pouco mais claro para vocês, é um pouco o que aconteceu com a figura do vampiro do cinema. A figura do vampiro ele começa com uma figura mítica. Ele é uma figura que aparece distante. Ele não tem comunicação com seus hóspedes no castelo. Ele aparece de repente para sugar o sangue das suas vítimas. São coisas lindas que eu tenho para te dar. É um ser humano que começa a construir ideias abstratas. É impossível ser feliz Ele não fica somente no concreto, mas ele começa da primeira vez era cidade. E aí então esses deuses foram se transformando no quê? Em sentimentos que também são humanos. E a partir daí o ser humano começou a se entender. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Vou te contar. Realmente fundamentar isso, não é? A água como elemento de tudo. Por quê? Porque na mitologia grega, o deus oceano é que dá origem a todas as coisas. Então provavelmente Tales de Mileto foi inspirado por esse mito, né, pela mitologia grega, né, o deus oceano deu origem a todas as coisas. Opa, aqui tem alguma coisa desse. Esse é o mundo do mito. Então nós temos o dono da verdade. Nós temos aquele detentor, né, da verdade, Iega, e ele é um estudioso da mitologia, e ele vai dizer que não, que há uma evolução aqui. Com a filosofia, não se tem o início de um pensamento racional simplesmente, e o término de um pensamento. Pelo site. Alô, som testando. Shows. Pra não dar bandeira, né, Beto? É isso mesmo. O chopp tem que ser bem geladinho. Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos iniciar mais um Café com Letras, o último deste ano. Depois a Jalovi, ela tem uma pausa por causa de fim de ano e volta às aulas, tá? Janeiro e fevereiro. Mas em março, com certeza, nós retornaremos. Repetindo, quem quiser continuar frequentando, meados de março, fevereiro, ligar na loja e se informar. Te pede, porque mesmo assim, o pessoal tem recebido os convites, alguns não. Então, como nós fazemos sem falhas, né? Acho que só julho que você tira férias, né? Isso. A gente faz todo mês, então é só se ligar, na loja e se informar, caso não tenham recebido o e-mail, tá? Então, ano que vem nós retornaremos com o 6º ano do Café com Letras, né, Beto? 6º ano. O café filosófico mais durou, né? A gente teve uma época, quando a gente começou, né, Beto? Verdade. Tinha um monte de café filosófico, a gente até tinha um que coincidia, eu lembro de ficar com medo, será que o povo vai lá ou vai vir aqui, né? Havia uma disputa, assim. Aí eu chantageava que se não viesse assistir, não ia pro céu, porque o Beto não ia ter... Aí o pessoal vinha aqui, porque a gente, né? Certo? Tá trabalhando. Dava uma cutucada, Não, vou tomar cuidado. Pessoal, fiquem à vontade, sejam bem-vindos a mais um Café com Letras. Beleza. Nilo, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer muito grande poder encerrar assim, então, mais um ciclo de Café com Letras na Jalovi, né, o 5º ano, e partir depois então para o 6º ano. Isso, só para complementar, que eu esqueci, Beto, perdão. Vamos lá. Depois divulgar que está sendo filmado, onde vai estar disponível para quem quiser assistir. Assim como o último, esse também vai ser filmado hoje, depois estará à disposição para quem quiser assistir. Tá certo, ou gravar?
Isso mesmo. Antes que eu me esqueça, é tvhumana.com.br, Isso. né? E já está lá o anterior. E está o anterior lá, né? É .com.br? Não tem BR. Não tem BR, é só .com. É tvhumana.com, tá? E então lá, depois então o Paul coloca então o café com letras. E coloca também um H no Humana. Coloca um H no humano. Então tá bom. Muito bem. O tema de hoje seria então a questão do mito e da filosofia. E essa é a temática da noite de hoje, mito e filosofia. Não é? E quando nós formos falar de filosofia, nós vamos falar da filosofia ocidental. É bom esclarecer porque existe uma imensa história da filosofia oriental. Eu acho que tem que aumentar um pouquinho mais, viu? Da filosofia oriental. E que tem uma outra conotação, que não tem a mesma conotação da filosofia. Pode ser? É só uma questão de cabo. Pronto? Tá. Alô? 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 Testando o som. Alô? 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 Som, teste 1, 2. Som, teste 1, 2. Alô? Som. Mais uma vez. Não, tô dando microfonia. Tá bom? Vamos lá. A filosofia oriental, ela possui uma história milenar, não é? E ela possui outros objetivos que a filosofia ocidental. A filosofia ocidental ela é muito mais prática, vamos dizer assim, do que a filosofia oriental, e talvez não tão profunda como a filosofia oriental. E procura-se distinguir justamente a era do mito da era da filosofia, ou seja, a filosofia ela começa, não é? Num ambiente onde o mito existia. E então, quando que surgiu essa filosofia, afinal de contas? O filosofar humano ocidental. Por unanimidade, ele surgiu na Grécia, não é? No século VI antes de Cristo, no século VI antes de Cristo, e o primeiro filósofo, assim, por unanimidade reconhecido, o primeiro filósofo é Tales de Mileto. Não é? Então é com Tales de Mileto que nós vamos ver a filosofia nascer na Grécia antiga, antes de Jesus Cristo. E quando a gente fala em filosofia, a gente está pensando no quê? A gente está justamente pensando numa construção mental, lógica, não é? E que busca conceituar as coisas. Não é? Então é um pensamento filosófico e científico. Esse é o que Tales de Mileto ele vai buscar saber é o quê? Qual é o princípio que move tudo? Mas ele vai buscar saber isso. É aí que ele vai se libertar da visão mítica, que nós vamos ver. E aqui, quando nós falamos de mito e filosofia, então é só para esclarecer, enquanto o mito ele é uma narrativa, com muita simbologia, é claro, não é? A filosofia ela busca ser um pensamento racional, científico, tentando conhecer as coisas. Não é? E basicamente eu penso filosoficamente quando eu faço 3 perguntinhas básicas. Quais são elas? O que é? Então eu procuro conceituar o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. Não é? Então o que é? E eu procuro um conceito lógico para isso. Por que é? Por que isso existe? Qual a razão disso existir? Isso tem que ter um sentido. Não é? E como funciona? Ou seja, qual é a funcionalidade? Qual é o processo? Não é? Como isso se desenvolve? A partir do momento que eu procuro responder essas 3 questões, eu estou automaticamente me libertando do mito e entrando no pensamento racional. Eu respondo o que é, como funciona e por que existe. Então aqui eu procuro construir um pensamento lógico, um pensamento racional, um pensamento científico. Não é? E é isso que vai fazer com que Tales de Mileto procure saber qual é o princípio básico de todas as coisas. O que é esse princípio, como ele funciona e qual a razão dele existir. Não é? Então essa é o nascer da filosofia. Não é? Qualquer um que procure responder essas 3 questões está sendo um filósofo, ou seja, ele está construindo o pensamento racional. Mas como se dá a passagem do mito para a filosofia? Bom, existem 2 correntes aqui. Não é? A primeira corrente diz que houve uma ruptura
Então, até um determinado momento, até o ano 6º, por exemplo, antes de Cristo, existia um mito. Tudo era explicado através do mito. Não é? Todas as coisas eram explicadas através do mito, através de narrativas. Não é? A partir do século VI a.C., na Grécia, começa então o homem a se libertar da visão mítica para uma visão científica, uma visão racional. Não é? Essa é a primeira corrente que explica o nascer da filosofia. A segunda corrente diz que não. A segunda corrente diz que a filosofia nasceu do mito. Ou seja, é a corrente evolucionista. Não é a corrente da ruptura, é a corrente da evolução. Ou seja, foi necessário a mitologia, foi necessário o mito, para que o homem desenvolvesse um pensamento racional. E a partir daí ele vai desenvolver um pensamento racional. Não é? A primeira corrente, que é da ruptura, ela é representada por Hegel, por exemplo. Não é? E Hegel vai dizer assim, bom, o pensamento oriental, não é, que predominava na Grécia, era um pensamento que era determinado pelo absoluto, pelos deuses, não é, e pelo indeterminado. Não é? Então tudo era explicado e não explicado ao mesmo tempo. Tudo era dado uma explicação, mas essa explicação vinha de seres absolutos, que eram os deuses, não é? E de uma forma indeterminada, porque não havia razão para isso, somente a vontade dos deuses. Não é? E depois há uma ruptura disso, o homem se liberta disso, não é? E passa para a filosofia ocidental, não é? Que busca o quê? Uma coisa definida, ou definir a coisa, ou as coisas, não é? Determinar as coisas, não é? O que elas são, para que funciona, ou como funciona, e um pensamento que começa a dividir as coisas também, ele é divisível. Não é? Então a filosofia começa com o fim da sociedade patriarcal, diz Hegel, não é? E o início das cidades, não é? Que é a democracia, a política, as leis e tudo mais. A polis começa a surgir, aqui surge a filosofia. Não é? Quem defende essa linha também da ruptura do mito para a filosofia é John Burney. E John Burney é historiador inglês. Ele diz assim que o mito ele não esconde as suas contradições. Então, numa explicação mitológica sobre as coisas, pode existir muitas contradições. Mas o mito não se importa com isso, porque ele não está se importando em construir um pensamento lógico, racional sobre os fenômenos. Não é? Então ele não esconde nem as contradições e nem as alegorias. Ele vive de alegorias e essas alegorias aceitam contradições, porque tudo é vontade dos deuses, e se é vontade dos deuses não tem o que se explicar, não é? As contradições. E é desprovido de um pensamento lógico, de explicações. Não é? Já a filosofia não. A filosofia é um pensamento que não aceita a contradição. A partir do momento que há contradição, não é? Então a filosofia aqui ela busca solucionar essas contradições. Ela não tolera, não é? Um pensamento contraditório, que se contradiz a si mesmo. Não é? Tem que ser um pensamento lógico. Não é? Usa conceitos e não alegorias. Não é? E outra diferença que Burney coloca também é que a mitologia explica o passado. Por exemplo, a origem do ser humano, a origem do universo, não é? E assim por diante. A filosofia não. A filosofia é um pensamento que explica o presente, o que está acontecendo agora, nesse exato momento. Eu tenho um fenômeno frente à minha pessoa e eu procuro explicar, não é? Esse fenômeno. A segunda corrente, que é a corrente da evolução, então essa foi a primeira corrente, ou seja, houve uma ruptura no pensamento humano, grego, no século VI. Pessoas eram míticas, de repente começaram a surgir pessoas com pensamento racional. Não é? Na segunda corrente, nós temos quem representa ela. Um alemão chamado Werner Jäger, e ele é um estudioso da mitologia, e ele vai dizer que não, que há uma evolução aqui. Não é? Com a filosofia, não se tem o início de um pensamento racional simplesmente, não é? E o término de um pensamento mítico. Não, o pensamento mítico continua e o pensamento racional vai existir paralelamente. Então nós temos um momento de transição aqui. E esse momento de transição é um momento de convivência entre os dois pensamentos. No mito está
somente a razão? Aqui há um contraponto entre razão e mito? Não. O mito também tem um pensamento racional, não é? Vai dizer esse pensador Iega, não é? Ele citou um exemplo, Homero, por exemplo. Não é? Homero, em Ilíada e Odisseia, o que nós temos aqui é a humanização dos deuses. Então, quem já leu trechos da Ilíada e Odisseia, sabe que os deuses têm sentimentos humanos e são expressos de uma forma bastante humana. Não é? Aqui há uma procura de entender a vontade dos deuses que já vinha sendo exposta através de mitos. Então Homero tenta racionalizar isso. Quer dizer, entendeu por quê, não é? Os deuses pensam assim. Não é? É um pouco o que aconteceu, vai ficar um pouco mais claro para vocês, é um pouco o que aconteceu com a figura do vampiro no cinema. Não é? A figura do vampiro ele começa com uma figura mítica. Ele é uma figura que aparece distante, não é? Ele não tem comunicação com seus hóspedes no castelo. Não é? Ele aparece de repente para sugar o sangue das suas vítimas e ponto final. Ele é o monstro. Não é? E depois a gente vai ver na história do cinema o que? O vampiro começando a se aproximar. Então ele já em determinados filmes, ele já é o vampiro que recebe os hóspedes, que conversa com os hóspedes, não é? Que começa a mostrar o seu drama de vampiro, até chegar no filme A Entrevista com o Vampiro, não é? Aonde ele é um ser que sofre psicologicamente, por ser vampiro. Não é? Então ele vai se humanizando aqui. Nós vamos assim, terminando com a figura do mito, e essa figura se aproxima muito de nós. Não é? Até entendemos que o vampiro ele tem a ver com uma atitude humana, que é daquela pessoa que suga o que o outro tem. Não é? Então o vampiro ele passa a ser uma figura que é humano, é muito próximo de nós. A mesma coisa defende Iega que aconteceu com o mito. O mito era simplesmente a vontade dos deuses, a explicação das coisas através dos deuses, e de repente esses deuses começam a se humanizar. O homem foi humanizando esses deuses. E aí então esses deuses foram se transformando no quê? Em sentimentos que também são humanos. E a partir daí o ser humano começou a se entender, né, como um ser que tem sentimentos e assim por diante. Tá? É o que a Marilena Chauí, uma filósofa brasileira, ela cita como exemplo, ela diz, Tales de Mileto, ele afirma que o princípio de tudo é a água. E talvez ele tenha determinado, e ele vai racionalmente fundamentar isso, não é? A água como elemento de tudo. Por quê? Porque na mitologia grega, o deus oceano é que dá origem a todas as coisas. Então provavelmente Tales de Mileto foi inspirado por esse mito, né, pela mitologia grega, né, o deus oceano deu origem a todas as coisas. Opa, aqui tem alguma coisa de racional. Não é? E aí ele vai buscar, através de um pensamento lógico, conceitual, fundamentar que a água é o princípio de tudo, porque está em todas as coisas, seja em qualquer estado, sólido, líquido, gasoso, não é? Ela está presente. Não é? Mas aqui há a inspiração, naturalmente, da mitologia. Não é? Outro pensador que vai defender a evolução da mitologia para a filosofia, que não há uma ruptura aqui, é Comfort. Comfort ele é um estudioso britânico, é um helenista, e ele vai dizer assim, a única diferença entre mitologia e filosofia é a linguagem. A mitologia tem uma linguagem fantástica, não é? São aventuras de deuses e toda uma visão fantástica, né, da origem de tudo, enquanto que a filosofia tem uma linguagem secular, ela é secularizada. Não é? A mitologia ela é uma história alegórica que tenta compreender o universo. Não é? E aqui, ou eu aceito essa visão alegórica, ou eu não aceito. Então a mitologia ela precisa de adesão, um pouco parecido com a fé. Não é? Ela precisa da adesão, ou eu acredito ou eu não acredito. Não é? A filosofia não. Ela tem uma linguagem secularizada, não é? E ela tenta o quê? Compreender o universo. Ela não tenta achar uma explicação para o universo, mas ela tenta compreender o universo através do quê? Do conhecimento lógico. Então aqui a filosofia tenta provar, ela tenta
argumentar. Essa prova pode ser por argumentos ou pode ser por experiências empíricas, mas ela tenta provar que o seu pensamento tem fundamento. Não é? Então aqui é difícil a não adesão a isso. Não é? Eu tenho que achar um argumento, um outro argumento muito bom, para que eu possa então fazer com que essa argumentação filosófica venha a ser derrubada. Não é? Mas de qualquer forma, essa é a diferença. Não é? Apenas há uma diferença de linguagem que evoluiu e uma diferença de fundamentação que também evoluiu. Não é? E quais foram as condições históricas para que essa evolução da mitologia para a filosofia acontecesse ou essa ruptura? Eu acho que o mais racional aqui é realmente a evolução, né, de uma mitologia para um pensamento racional, não é? E a convivência das duas. Mas realmente é no século VI a.C. E o que está acontecendo aqui? Hegel vai ter razão que a formação das cidades é que vai influenciar. Não é? Não exatamente o fim da sociedade patriarcal, tá? Mas o que vai fazer com que a filosofia surja no ambiente grego, não é o surgimento da polis, das cidades-estado, não é? E especialmente em Atenas, o surgimento da democracia e o exercício da democracia. Não é? Então a gente vai entender que filosofia tem muito a ver com política. Filosofia tem muito a ver com aquilo que acontece com a polis. E qual era a prática da democracia grega, pelo menos em Atenas? Existia o ágora, não é? Que era a praça central, aonde os cidadãos atenienses vão se reunir, lembrando que não é a democracia perfeita, quem participava da democracia era o homem adulto, não é? Então a mulher, o jovem e o escravo, não é? Eram excluídos da democracia. Não é? Mas de qualquer forma, o homem vai se tornar cidadão, ele deixa de ser homem para ser cidadão, não é? E no ágora ele vai discutir as questões em comum, não é? As questões da cidade. Agora, para discutir as questões da cidade, da polis, ele precisa ter argumento. Não é? É aqui que vai forçá-lo, não é? A não dizer assim, não é assim porque os deuses querem. Mas por que os deuses querem assim? Eu acho que os deuses querem assado. Né? É aí que o ser humano vai ter a necessidade de provar, não é? Por que ele acha que a cidade deve funcionar dessa forma e não de outra forma. E aí começa a nascer o pensamento racional. Então, o pensamento filosófico ele tem muito a ver com o nascimento da política na Grécia e com a discussão política. E, é claro, basicamente com o surgimento das leis. Não é? O ordenamento jurídico grego ele vai nascer, não é? Na discussão, juntamente com o nascimento da filosofia. Então, o porquê de uma norma regulamentando o comportamento humano, não é? E porquê dessa norma, isso vai ser fundamentado. É aqui que vai ajudar com que um pensamento filosófico se desenvolva. Não é? Todos são iguais perante a lei. Então eu tenho que fundamentar isso. O que é igualdade? Tenho que discutir o que é igualdade e quem são todos, não é? Que são iguais perante a lei. E assim por diante. Então, tudo isso vai ser discutido por todos. Então o cidadão é um ser humano que começa a construir ideias abstratas. Ele não fica somente no concreto, mas ele começa a desenvolver ideias, né? E começa a abstrair. Ele pensa na igualdade. E como essa igualdade pode se concretizar, pode se realizar realmente na sociedade. Então aqui é muito interessante, por quê? Porque na mitologia, no mundo da mitologia, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar o sacerdote, nós vamos encontrar o pajé, em outros povos, nós vamos encontrar aquele que tem uma mensagem divina a revelar. Não é? Esse é o mundo do mito. Então nós temos o dono da verdade, nós temos aquele detentor, não é, da verdade, não é, que vai revelar uma verdade revelada. Perfeito? Uma verdade que vem dos deuses. Não é? E aqui não há discussão.
É simplesmente um canal de cima para baixo. Enquanto que essa figura do sacerdote, ou do pajé, ou do iluminado, ele desaparece, ele vai desaparecendo, e surge o quê? Surge o homem público. O homem público, que é aquele que vai filosofar, é aquele que vai discutir as questões. Então, do guardião da verdade, surge aquele que discute a verdade, ou discute as verdades. Então, filosofia e política aqui, não é, estão intimamente ligadas. E é muito interessante discutir esse nascimento. Por quê? Porque nós percebemos que, e aí nós podemos trazer para os dias atuais, nós podemos perceber que nos momentos em que a política deixa de existir na nossa prática, o pensamento mítico toma conta. A partir do momento que nós deixamos de discutir as questões, as gerações começam a se distanciar da política. E política que eu falo é política no sentido amplo da palavra. O que eu estou fazendo na sociedade, o que eu sou na sociedade, eu como cidadão. Quando a gente deixa de discutir essas questões, não é, as explicações míticas tomam conta. E eu as aceito. E o povo vai aceitando. Não é? Então, hoje, por exemplo, nós vemos um momento em que o mito está muito presente. E nós deixamos de discutir, portanto, nos distanciamos da filosofia e aceitamos as explicações. Quando eu estava elaborando esse Café com Letras, imediatamente me veio o acidente de Santa Maria, que de imediato surgiu uma explicação espírita, não é, para o acontecimento. Não é, que ali teriam se concentrado jovens que eram oficiais nazistas na Segunda Guerra Mundial, não é? E eram reencarnações desses jovens e que por isso foram queimados naquela boate. Não é? Sofreram o que eles fizeram com os judeus, pagaram. Não é? Que é uma explicação muito simples, né? Muito direta, pronta a resolver a questão. Não é? É uma explicação que eu não vou atrás do que realmente aconteceu. Quais são os responsáveis? Não é? Como é que eu posso deixar uma boate se funcionar assim e assim por diante? Não é? Qual é a responsabilidade de um artista, não é? Ao usar algo, não é? Que pode ser inflamável, não é? E assim por diante? Não é? Então eu não discuto nenhuma dessas questões se eu explico simplesmente de uma forma simples, não é? Que tem a sua lógica, como diz um dos pensadores aqui, não é? O mito tem sua razão, não é? Tem uma lógica racional, mas é algo que nos cala a boca no sentido de que eu não tenho mais argumentação, porque é algo que vem de cima para baixo, não é? E aí eu não tenho o que discutir mais, não é? Mas existem outros, né? Existem outros mitos muito presentes hoje em dia, não é? O mito da juventude, não é? Quando a gente não discute a sociedade, quando a gente não discute o ser humano, quando a gente não discute quem nós somos e qual o sentido da vida, não é? A mídia faz com que a gente comece a aderir ao mito, que é o mito da juventude. Não é? E aí todos nós queremos ser jovens, não é? Todos nós queremos ser mais jovens do que somos. Não é? E na verdade nós temos a idade que temos. Não é? E nós queremos sempre aparentar mais jovens do que nós somos. Não é? Por quê? Porque o mito da juventude foi colocado na nossa cabeça. Não é? Sendo que a gente não discutiu o que é juventude, a gente não discutiu o que é ser jovem. Não é? Que ser jovem tem seus pontos positivos, como tem seus pontos muito negativos. Não é? Mas nós queremos simplesmente ser jovens e não discutimos o que é a juventude e nem o que é a velhice. E nem quando começa a velhice, que começa com uns 30 anos, me parece, de idade. Não é? Ali começa o ser humano a envelhecer. Não é? Então nós não discutimos essas coisas. Né? Por quê? O mito, ele está esclerosado quando nasce, é verdade. Começa a esclerosar quando nasce. Então o mito ele faz com que a gente não idealize as coisas. Não é? Nós idealizamos a juventude, não é? E nós não paramos para pensar e discutir sobre isso. Não é? Outro mito também é o mito do poder. Não é? Quantas vezes nós não queremos poder e exercemos poder e nos contentamos com poderes pequenos, sendo que na verdade nós não temos poder,
Não é? E a partir do momento que nós nos contentamos com poderes pequenos e não discutimos sobre isso, não é? Nós perdemos um grande poder, não é? Que é o poder das massas, é o poder do povo organizado, é o poder da democracia, que seria discutir o verdadeiro poder. Não é? Em junho, me perguntaram isso numa palestra, qual seria a minha análise de junho, que aconteceu em junho, né, das manifestações, né, e eu não quis dar uma explicação, fazer um pensamento lógico sobre isso, porque eu também tenho muitas dúvidas, mas de qualquer forma, quem deveria ter aprendido com essas manifestações não aprendeu, que é a maioria desprivilegiada. A maioria desprivilegiada, realmente o pobre, o miserável, não é? O nordestino, não é? O homem lá do centro-oeste, o homem lá do norte, o homem das grandes capitais, que vive nas favelas, que vive realmente massacrado por um sistema opressivo, né? Ele não aprendeu com isso. Ele não aprendeu com as grandes manifestações que basicamente eram de classe média. Não é? Organizada pelos Face e tudo mais e tal, jovens, universitários, não é? Mas se a maioria tivesse aprendido isso, não é? Se o nordestino que vai, por exemplo, a fazer a peregrinação constante a Padre Cícero, por exemplo, não é? O Assírio de Nazaré, aprendesse que a manifestação, não é? A união deles, né? Acabaria com a seca, que é algo que tem solução, nós sabemos que tem solução, mas não é solucionada, né, de propósito, é uma política, não é? Seria maravilhoso. Não é? Isso por quê? Porque nós não discutimos o poder. Nós estamos numa era, no início de milênio, que é onde a discussão não existe. Não é? Existem opiniões, achismos e assim por diante, mas não existe uma discussão, uma área onde nós discutimos. Não é? Outra questão, outro mito é o amor. Não é? O nosso homem e a nossa mulher do século XXI, não é? Nunca gostou tanto de ouvir a palavra amor. Não é? Isso nas religiões, isso na música. Tanto é que o gênero musical mais ouvido hoje pelos jovens é o sertanejo. Não é? Começou com o sertanejo, que veio do canto da terra, não é? Veio da moda de viola, não é? Porque a moda de viola era um fenômeno, não é? Uma música bem elaborada, difícil de tocar, não fácil de tocar, falava do quê? Falava das coisas do campo, não é? Falava do cachorro fiel, do cavalo, do sabiá e assim por diante, das coisas do campo. Com o crescimento das cidades, a indústria cultural que fez? Pegou a moda de viola, tirou a dupla, não é? Colocou uma dupla com banda, não é? No estilo rock, né? Bateria, guitarra, baixo, não é? E surgiu o sertanejo, que não fala mais das coisas do campo, claro. Por quê? Porque é uma música voltada para o homem da cidade. O homem da cidade não entende o sentimento do sertanejo com o seu cavalo, né? O sertanejo com o seu cachorro, o sertanejo com o sabiá e assim por diante. São coisas estranhas para nós, homens e mulheres urbanos. E então, o que vai falar o sertanejo? Ele vai falar do amor. Só que é o amor de corno. É o amor perdido, é o amor... Lembra do Chitãozinho Chororó, né? Era uma música mais nostálgica, né? O primeiro sertanejo. Era uma música assim, que tinha uma nostalgia, era um amor perdido. E esse homem se lamentava nesse amor perdido. E aí essa música vai se esgotar, porque ela é simples demais, ela não é com a moda de viola, não é? Ela é simples demais, ela não tem história, ela fala de algo universal, que é o amor, e o amor perdido. E aí vai surgir então, quando isso se esgota, o sertanejo universitário, que vai é o mesmo modelo, só que ele vai discutir o quê? Ele vai falar sobre o quê? Sobre o amor de corno alegre. Quer dizer, ela me deixou, então eu vou beijar todas, eu vou dançar, eu vou cantar, eu vou, enfim. Não é? Quer dizer, já não é mais aquele que sofre, né? Aquele que foi deixado, mas que vai curtir então a vida. Não é? Então é um corno com alto astral. E nada disso é discutido. Isso somente é falado, é somente ouvido. E é claro que por trás existe o mito do amor romântico, a idealização do amor, não é? Desse sentimento, que é um sentimento que
Tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, não é? Se fala de amor entre dois seres humanos, não é? Eu preciso, é um outro amor do que aquele amor ágape, né? O amor filia e tudo mais. Eu preciso discutir esse amor entre dois seres humanos que é o amor de amantes, a princípio. Não é? Então aqui existe um sentimento que pode me escravizar, que pode, enfim, me fazer dependente do outro e assim por diante. E que tem que ser esclarecido e pensado, o que não é pensado nem discutido, pelo menos pela maioria lá fora. Não é? Outro fenômeno que faz com que o mito surja, ou o pensamento mítico, é a campanha política. Não sei se vocês já pensaram nisso. O mito ele se torna muito presente entre nós quando as eleições começam. Quando as eleições começam, qual é a tentativa da campanha política? É criar um personagem, criar um mito. Primeiro, o mito é que todos os políticos querem corresponder a ele, que é o salvador da pátria. É aquele que vem para salvar todo mundo, é o Messias. Ele vem para solucionar os problemas de todos. E aí é uma coisa mágica, acontece uma coisa mágica, porque ele fala coisas que ninguém pensa exatamente se ele é capaz de fazer ou não é capaz de fazer. Todo mundo deposita a sua esperança. E aí acontece uma coisa com o mito que é muito interessante, que vai totalmente fora do pensamento racional. O mito é extremamente emocional. Então eu visto a camisa. E aí, por mais que eu comece a pensar que esse meu candidato está falando demais, ou que eu comece a descobrir coisas desse meu candidato, eu não dou o braço a torcer. Eu vesti a camisa, eu vou falar bem dele. Não importa quem ele seja mais e tal, ele é meu candidato. E isso acontece muito, porque as pessoas vestem a camisa. E mesmo depois de eleito, eu continuo batendo na mesma tecla. Ele é meu candidato, quer dizer, eu não o avalio friamente. Eu não digo, realmente aqui eu errei. Eu me lembro muito bem da campanha do Lula, na época do Collor, a campanha do Lula lá, uma esperança. Foi uma campanha belíssima em termos de criação de um mito. Ele perde. Como também o Collor vai ser uma campanha belíssima em termos de uma criação do mito. Ele é o coronel das Alagoas, mas ele vira o representante dos descamisados. Não sei se vocês se lembram disso. E ele faz mega comícios, caríssimos. Chega de jatinho pro comício. Xadrez e listradinhas. Camisa xadrez, listradinho e tal. E ele vai falar dos descamisados. Ele vai ser o Messias, chegando. E essa é a criação de um mito. Então, a paixão aqui e a necessidade dessa pessoa. E é claro que toda campanha política precisa de dinheiro e precisa de marketing. E é o marketing que vai fazer a criação do mito. E é interessante que há políticos que conseguem isso mesmo, e que vão permanecer até hoje. Getúlio Vargas no Brasil, Maluf, muito bem lembrado, Evita Peron, Eva Peron, e Peron mesmo, vão se perpetuar. Eles se tornam até hoje. Eu estava em Buenos Aires, tomei um táxi e todo taxista que eu pegava eu perguntava da Cristina, o que eles achavam da Cristina e tal, e do governo e tal. E aí um taxista me falou assim: olha, aqui na Argentina, qualquer político, seja de esquerda ou de direita, ele é peronista. Não existe um político aqui que não seja peronista. Aqui todos são peronistas. Porque se ele não for peronista, ele não é eleito. Para o argentino, ele tem que ser peronista. Então, seja de esquerda, direita, centro-esquerda, não importa. O discurso vai ser: eu estou do lado de Perón. Eu sou seguidor de Perón. Ponto final. É um mito que se perpetuou. Como também, quando eu fui visitar o túmulo de Evita, me decepcionei pelo tamanho e tal, a proporção do túmulo, estava esperando um mausoléu assim, fantástico. Não é nada disso. Mas esse mito ficou tão presente que quando eu estava ali visitando, eu cheguei a fotografar isso, tem uma pessoa ali rezando.
É uma mulher, ela está colocando seus problemas, não é, para a Evita. Ela está chorando ali e colocando seus problemas para a Evita. Então eles têm Evita como uma santa. Ela se santificou ali, se tornou o mito da mulher engajada pelos pobres, sofrida e tudo mais, que enfrentou os poderosos da sua época. E assim por diante. Quer dizer, a campanha política ela tem um poder fantástico de criar mitos, como também criar antimitos. Hoje também na cabeça do brasileiro, fora o ano eleitoral, a gente começa a dizer assim: todo político é corrupto, todo político é ruim, todo político não vale a pena, todo político é mau. Isso também é um mito, isso é mitificar. É uma explicação muito simples. Concordei com uma frase do Zé Simão na semana passada, que ele diz assim: não existe virgem na zona. Isso é uma frase correta, não é? Mas eu não posso ficar com a explicação simples de que a classe política é corrupta, ponto final. Não é bem assim. Existem negociações, jogadas, estratégias, mas eu tenho que analisar cada caso, e por que houve isso, e como se faz para sobreviver nesse meio. Enfim, eu preciso discutir tudo isso. Quanto mais é discutido, mais exigência de transparência, melhor é. Quanto mais eu fico com a desculpa, não, o sistema é corrupto mesmo, os políticos são corruptos, mais eu dou margem para que o mito fique presente e eu não vá discutir as questões. E é isso que acontece conosco. Nós preferimos explicações simples e rápidas, que é a explicação do mito, e nem deciframos o porquê desse mito. Porque dizer que o político é corrupto, existe um porquê também disso. E o porquê não é simplesmente desmoralizar os políticos. É criar o quê? É criar em nós um sentimento de desapego à política. Esse mundo é um mundo para os maus mesmo. Esse mundo é um mundo onde eu não vou discutir, eu não vou participar, eu não vou. Está tudo perdido mesmo. Então, esse mito do político corrupto, ele faz com que eu não discuta. Eu já resolvi a questão. Como a frase, a bendita frase, política, religião e gosto não se discutem. Isso é outro mito. Claro que se discute. Se discute sim política, se discute sim religião, se discute gosto sim. Por que não? Tudo se discute. No mundo da filosofia, pelo menos tudo se discute. No mundo do mito, não. Nada se discute. Então, os mitos que vão sendo criados, eles têm um porquê, eles têm uma razão. E a razão, muitas vezes, é o afastamento. Então, é claro que dizer o político no Brasil é corrupto, não é simplesmente uma desmoralização da classe política. É simplesmente o meu afastamento dessa classe. O meu afastamento da discussão sobre a política. E por fim, quer dizer, e é o que mais predomina hoje, talvez a origem, ou talvez o grande criador de mitos hoje em dia é o marketing. E o marketing, ele é algo tão forte em nós, que nós muitas vezes nos tornamos marqueteiros. Ou seja, nós muitas vezes queremos criar mitos, ou de nós mesmos, ou dos outros, mas nós espalhamos explicações simples sobre o outro, sobre a minha pessoa, e não buscamos discutir as questões. E o marketing faz isso. O grande ideal do marketing qual é? É criar uma marca que seja um mito tão forte que eu não fale mais o nome do produto, eu falo o nome da marca. A Coca-Cola conseguiu isso. Me dá uma Coca aí. Ninguém vai comprar esponja de aço no supermercado. Todo mundo vai comprar o quê? Bombril. Ninguém vai comprar exatamente lâmina de barbear. Você vai comprar Gillette. E assim por diante. Esse é o sonho de todo marqueteiro. Construir uma marca sobre um produto, ou construir um símbolo, aonde
Como a Nike, por exemplo. A Nike é um símbolo que ficou, permaneceu e vai permanecer por muito tempo. E é só um risco. E esse risco simboliza tudo. Simboliza status, simboliza dinheiro, simboliza classe social, simboliza esporte, simboliza uma porção de coisas. Não é? É só com esse risco. Não é? Quem fez esse risco não é? Foi um gênio. É uma coisa tão simples, mas foi um gênio. Não é? E é o sonho de todo marqueteiro. E muitas vezes nós somos marqueteiros de nós mesmos. Né? Ou seja, nós queremos fazer o marketing pessoal. O que é o marketing pessoal? É criar um mito. Não é? E eu crio um mito através de duas formas. Não é? Ou eu já dou a resposta do que as pessoas querem ouvir. Não é? Isso agrada. Não é? Ou eu omito a resposta e crio um mistério. Aqui eu também crio um mito, porque o mito não é somente aquilo que revela, não é? Mas é a revelação que omite. É a revelação que faz com que o mistério se crie. Não é? E aí as pessoas parem de pensar. Não é? Ou sejam atraídas por esse mistério. Não é? Então há pessoas que são mitificadas hoje porque existe um grande ponto de interrogação. Não é? Se ela vai curar ou não vai curar. Não é? Se ela vai fazer isso ou não vai fazer aquilo, um milagre, não é? Na minha vida. Não é? Então aí as pessoas são mitificadas. Não é? E eu vou atrás delas. Não é? Porque existe um grande ponto de interrogação aqui. Enfim, o marketing, ele move a nossa sociedade. Porque nós vemos uma sociedade do mercado, do comércio, da venda do produto. Não é? E quanto mais eu mitifico esse produto, não é? Seja uma pessoa, uma coisa, não é? Mais eu tenho condições de vendê-la, essa coisa, essa pessoa, no mercado. Não é? E aí então a criação de uma sociedade do mito. É claro que outra criadora associada ao marketing do mito é a televisão. São os meios de comunicação de massa. Não é? Basta ver a força das telenovelas, não é? Basta ver a força de determinados artistas personificando personagens, não é? Determinados nomes e comportamentos, não é? Isso criam mitos, não é? E que são mitos eternizados. Não é? Eu me lembro de Carmen Miranda. Não é? Carmen Miranda é um mito eternizado. Ela criou esse mito. Não é? E se encaixou justamente no momento em que o país tropical era moda, não é? Em Hollywood, era moda nos Estados Unidos, o ritmo tropical e tal. E ela criou uma caricatura, não é? Muito bem criada, não é? Da mulher tropical, não é? Sendo que ela é portuguesa. Mas ela vai criar esse mito. Não é? Como também os mitos que vêm de lá. Não é? James Dean, Elvis e assim vai. Não é? Nós temos mitos e mitos, não é? Que foram eternizados, não é? Mas e foram criações interessantes, não é? Que revolucionaram mesmo, ou não tão interessantes, não é? Que foram simplesmente criação do mercado. Não é? Enfim, nós vivemos uma sociedade do mito hoje em dia, não é? Isso é muito triste. Por quê? Porque aí o ser humano para de pensar. Ele só tem narrativas. Se vocês perguntarem para milhões de jovens lá fora por que as coisas são assim, eles vão dar-se uma porção de explicações míticas, não é? E não explicações racionais. Isso é triste, não é? Porque eles não são ensinados a pensar, não são ensinados a raciocinar, a se perguntar o que é, por que é assim e como funciona, não é? Como realmente se processa as coisas. Não é? Então, hoje nós temos um afastamento do mundo político, né? E por isso então uma aproximação muito grande, né, do mundo mítico, não é? E as religiões, elas deixaram também de ser racionais, não é? E passaram a ser bastante míticas, não é? Isso em todas as religiões, né? sem exceção, não é? Hoje o ser humano vai muito atrás do mágico, não é? Daquilo que é extraordinário, não é? O Cristo, eu conheci o Cristo como um libertador, então era um filho de Deus que veio libertar,
E o reino de Deus era uma coisa muito concreta, quer dizer, era a mudança da sociedade, era a criação de uma sociedade mais igualitária, era uma sociedade mais fraterna, era uma sociedade, enfim, bem concreto, né? Isso foi o Cristo da década de 80. Hoje o Cristo é aquele que salva. Hoje o Cristo é aquele que cura. Hoje o Cristo é aquele que enriquece, mas da noite para o dia, rapidamente. Não é aquele Cristo do protestante. O protestante clássico, ele tem um Cristo que exige dele disciplina, trabalho. Então, ele vai melhorar de vida pela disciplina, pela honestidade e pelo trabalho. Ponto final. Mas o Cristo hoje não, ele dá de graça, a graça da prosperidade. Então é um Cristo extremamente, ele está mais para o mito do que para o pensamento filosófico. E é interessante que, se a gente comparar na religião cristã, pelo menos, você tem uma leitura crítica da Bíblia, onde o contexto histórico é respeitado, onde a mentalidade da época é respeitada, onde há uma pesquisa exegética e tudo mais. Então, os fatores históricos de mentalidade, o porquê, para quem o Cristo está falando a tal frase, tudo isso é respeitado para que a gente tire a mensagem para os dias atuais. Isso é uma leitura crítica. E existe uma leitura fundamentalista. Não, está na Bíblia, ponto final. Está na Bíblia. Não é? Que é uma visão mítica da Bíblia. Não é? Hoje está muito presente essa visão mítica da Bíblia. Não é? E o interessante é que nós temos cursos de teologia, não é? Para padres e pastores, onde a leitura fundamentalista ela é ensinada, que é uma grande contradição. Quer dizer, a teologia ela é uma ciência, ela não é uma cartilha, um catecismo, não é? Ela é um estudo, e o que há de mais básico nela é o que? É o texto bíblico. Então, aqui é o estudo do texto bíblico, mas é um estudo mesmo, não é só decorar versículos e capítulos, é um estudo do contexto da época e da mentalidade, tudo mais, tudo isso que vem acompanhando, não é? O texto bíblico. Então a teologia ela é uma ciência, não é? Mas ela aqui pelo menos ela se torna uma ciência, ela deixa de ser ciência para a criação de um mito, não é? E um Cristo mitificado, que é muito triste isso, não é? É um Cristo onde que nos dá a resposta muito simples para as coisas, não é? Então hoje o pensamento crítico ele está muito embaixo, né? E ele está assim muito perdido entre visões mitológicas, e isso em pleno século XXI. Não é? E aonde as explicações mitológicas existem, o ser humano não se entende, e ele também não transforma. Eu escrevi um artigo essa semana para o Bom Dia, toda terça-feira a gente escreve, né? E essa semana saiu um artigo meu onde eu busquei reflexões assim, o que as gerações futuras vão dizer da gente, das gerações que estão no início do século XXI. Não é? Aí eu comecei a pensar, qual é o líder que nós temos? Não é? Quais são as lideranças que vão falar da gente? Não é? Quais foram as grandes transformações que nós fizemos? O que aconteceu nesse início do século XX? O que nós fizemos de extraordinário? Porque se nós nos remetemos a século, aliás, esse século XXI, né? Se nós falarmos do século XX, nós vamos ter 1000 personagens, seja por bem ou por mal. Não é? Nós temos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós temos Hitler, nós temos Stalin, nós temos Fidel, nós temos Che Guevara, nós temos a ditadura militar aqui no Brasil, nós temos Martin Luther King, nós temos Mandela, nós temos, enfim, nós temos Gandhi, nós temos Ayrton Senna, nós temos, enfim, em todas as áreas. Nós temos Einstein, e podíamos fazer uma lista enorme de pessoas. Não é? E hoje, quem que nós temos? O que nós temos para apresentar? Não é? Na Argentina só tem o Maradona. Na Argentina tem o Maradona, tem o Messi. Né? Termina o artigo vazio. É um grande vazio. Não é? É um grande vazio que nós temos. Por quê? Porque o mito está presente. E onde o mito está presente, o vazio se predomina.
Porque o ser humano desaparece. Tá? Ele deixa de ser sujeito da sua história. Tá? Se vocês pegarem todos os personagens históricos que nós tivemos no século passado, mesmo que eles sejam mitificados, tá? Hitler foi mitificado, né? Mesmo assim, eles são sujeitos à história. Tá? Eles quiseram ser mitificados e fizeram questão. Goebbels trabalhou muito bem. Né? Então, de qualquer forma, há o ser humano por trás. Hoje nós temos o que por trás? Nós temos o capital, nós temos o mercado por trás. Nós somos simplesmente consumidores que vão simplesmente acreditando nas coisas, não é? E vamos passando pela vida. Não é? E o desafio nosso é fazer com que a filosofia volte, não é? Porque filosofia é extremamente subversiva. Não é? Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Não é? O Natal é uma época extremamente mítica, não é? Onde a gente criou um romantismo muito grande para o comércio, onde o comércio soube se aproveitar muito bem disso. Não é? A gente tem um clima europeu, não é? Que não é o nosso. Para quem não sabe, o Natal ele foi escolhido para ser a data do nascimento de Jesus, não é? Mas ninguém sabe quando o dia que Jesus nasceu, não é? Nós não sabemos, não temos registro histórico disso, mas foi escolhida essa data por quê? Porque essa data a 24 de dezembro é o dia mais curto do ano no hemisfério norte. Então é o inverno de lá, e aqui o inverno atinge o seu cume. Não é? E aí, nesse momento, o que os romanos faziam? Eles cultuavam o deus Sol, porque eles precisavam de Sol. Então eles faziam um apelo ao deus Sol, que renascesse. Não é? Então havia uma festa, que era a festa do fogo. Não é? E os cristãos do Império Romano, é claro que eles se recusavam a adorar o deus Sol. Não é? Por quê? Porque havia para eles o único Sol, que era Jesus Cristo. E aí então o nascer do Sol, não é? No dia 24, o adorar o Deus Sol, para os cristãos começou a ser o adorar o nosso Sol, que é Jesus Cristo. E aí o nascimento de Jesus Cristo ser então estabelecido no Deus Sol, no dia do Deus Sol, que é o 24 de dezembro. Não é? O que para nós seria em julho. Não é? Se vocês pensarem bem, as festas juninas, né, elas acontecem no inverno nosso. E por acaso, a festa junina se tem o que é o dia mais curto do ano, né? Em junho, e portanto a festa junina é marcada por quê? Pela fogueira, pelo fogo, pela luz. Não é? Então, na verdade, o nosso Natal deveria ser em junho, não é? E não em dezembro. Não é? E nós criamos todo um clima europeu e tal, e um incentivo muito grande para o presente. Todo brasileiro sabe que os presentes ficam mais caros antes do Natal e depois tudo abaixa depois do Natal. Mas ele cria parcela, tal, cria dívidas e tudo mais para trocar presente no Natal. Tudo isso é mito. Não é? Como também o início do ano, não é? Nós temos a noção de que vai iniciar uma nova era, tudo é novo, 2014, né? Vai surgir um novo caminho e tal, né? Então novas esperanças, né? Vida nova, a Rede Globo vem com aquela velha nova música, né? Cantada numa nova versão, né? Pelo Roberto Carlos e tal. Enfim, tudo é a criação de um mito que, na verdade, o que é passar de um ano para o outro é a contagem que o homem criou, que o chinês não está vivendo, que o judeu também não está vivendo nesse momento, né? Porque a passagem do ano é outra, né? É uma questão de mito, né? Então, quanto mais a gente se libertar do mito e passar para um pensamento racional, né? Nós mais estaremos discutindo o ser humano e a nossa vida em comum, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês, e agora a gente abre para discussão, para perguntas, para questionamento. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.